Ei galera, sejam muito bem-vindos a mais uma monitoria, mais um IGTV. Eu sou o monitor de vocês, Guilherme Freitas, e agora a gente vai falar sobre evolução, né? Então bora lá. Sejam todos muito bem-vindos e vamos falar sobre os tópicos, né? Eu vou abordar aqui duas resoluções de exercício com vocês, exercício modelo Enem, e também vou falar sobre processos evolutivos, que nem a seleção natural e outras teorias evolutivas, como o criacionismo, o neodarwinismo e o darwinismo. Então, bora lá. Primeiro, eu queria falar com vocês sobre o que são processos evolutivos. Eu trouxe aqui uma frase. Evolução é o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações de seres vivos ao longo do tempo, dando origem a espécies novas. Então, com isso, eu queria mostrar para vocês essa imagem. Essa imagem, a parte de cima dela, a parte superior, é muito comum. Todo mundo já deve ter visto alguma caneca, alguma camisa ou uma logo de algum site mostrando essa imagem, que é o macaco, e com isso vai subindo, vai indo para o Homem habilis, Homem neanderthalis e por fim lá o Homo sapiens, né? E nós sabemos que esse processo ele está incorreto, porque ele dá a ideia de que nós viemos do macaco, sendo que na verdade, na imagem abaixo, inferior, vocês podem ver que nós compartilhamos ancestrais comuns. Então não quer dizer que o macaco evoluiu para o ser humano, isso está incorreto. E o macaco, ele tem um ancestral comum com o ser humano, só que os caminhos deles foram diferentes, cada um foi seguindo a sua vida. É praticamente isso. Ali, vou dar uma noção para vocês. O Homo sapiens compartilha um ancestral comum com o Homo neanderthalis. Então, em um dado momento, esse ancestral comum, ele sofreu o processo de especiação, e esse processo de especiação ocorre no final. Duas espécies vão dar origem que apresentam isolamento reprodutivo entre elas, né? Então, aquele ancestral comum sofreu processos, pressões evolutivas, pode ser, por exemplo, seleção natural, que nós iremos ver, ou deriva genética, outros processos, que deu origem a essas duas espécies, né? E nós compartilhamos esse ancestral comum. Então, muito cuidado com essa imagem de cima, ela dá essa falsa ideia. Então, se vocês verem gente usando e tudo mais, avisa, fala que está correto, incorreto, porque até mesmo pode estar passando essa ideia errada. Então eu trouxe mais uma frase também, nada faz sentido exceto a luz da evolução, que é uma frase que faz total, que está no contexto do que nós estamos estudando aqui, né? Então vamos continuar, né? Agora que eu expliquei para vocês o que é evolução, que são características que foram herdadas, que foram sido adquiridas e vão sendo modificadas, gerando novas espécies, né? Então, vamos começar pela primeira questão. O emprego maciço do inseticida tem provocado o aquecimento de indivíduos resistentes ao veneno. Em 1964, havia pelo menos 140 espécies que tinham adquirido resistência a vários inseticidas, dos quais 80 eram vetores de doenças, como o anófeles. Essa resistência ocorre porque os inseticidas. Antes da gente ler a questão, vamos falar sobre seleção natural. Por quê? Porque a gente já vai ler a questão depois e já vai respondê-la. Mas o que é a seleção natural? Seleção natural é uma teoria que foi idealizada por tanto Charles Darwin quanto Wallace. Ambos estavam fazendo pesquisas no momento em que foi publicado. Quem publicou primeiro foi Charles Darwin, então por isso que ele recebeu mais mérito. Mas nós sabemos que o Wallace também já estava fazendo pesquisas e já tinha publicado vários artigos. Porém, Charles Darwin era mais popular, mais conhecido, então teve mais foco no seu projeto. E sobre a teoria, os organismos mais aptos sobrevivem e passam suas características aos descendentes, garantindo, portanto, que características vantajosas fixem-se em uma população. Tá, mas o que isso quer dizer? Eu não peguei muito bem ainda na prática. Então vamos ver aqui como que funciona na prática. Nós temos uma população de girafas. Nós sabemos que todos os seres vivos apresentam várias diferenças morfológicas, ninguém é igual a ninguém. Tem gente, por exemplo, seres humanos que são mais altos, mais baixos, mais magros, mais gordos. Então, no caso das girafas, são as mesmas coisas. Tem girafas que têm pescoço mais longo, perna mais fina, perna mais grossa, pescoços menores. E aqui eu quis trazer para você uma imagem de uma população de girafas, que apresentam diferenças morfológicas. Ou seja, tem girafas que têm pescoços maiores e girafas que têm pescoços médios e menores. Nesse caso, nós sabemos que as girafas elas têm o pescoço, elas têm esse pescoço grande e elas conseguem alcançar o topo das árvores para se alimentar. Então, aquelas girafas que têm os pescoços menores e mais curtos não conseguem chegar até o topo das árvores, então elas acabam morrendo. Ou seja, o meio
o meio ambiente, o meio pediu, requisitou que a girafa tivesse aquele pescoço grande. Então, as que não tinham pescoço grande acabaram morrendo. Isso, então, foi uma seleção natural. Foi o meio selecionando os mais aptos para sobreviver. Então, novamente, eu não estou falando de quem é mais forte, mais inteligente. Eu estou falando dos que são mais adaptados ao meio. É isso que a seleção está falando. Então, aquelas girafas que têm um pescoço longo vão sobreviver e aquelas que têm um pescoço curto vão morrer. E com isso, os descendentes vão carregar as características daquele indivíduo que sobreviveu, né? Isso é seleção natural. Então agora vamos voltar para a questão novamente. Ele falou que tinha várias espécies que estavam tendo resistência a esse inseticida. E ele perguntou o porquê, né? Então, provocam mutações nas células somáticas quando incorporadas pelos seres vivos? Não, se é mutação nas células somáticas, são aquelas células que não são passadas para os descendentes. Somáticas são as células diferentes das gaméticas, né? Que são o espermatozoide e o óvulo. Então, não. Se provocar mutações nessas células, não vão passar para os descendentes, né? Então, está incorreta. B. Seleciona os indivíduos preservando os mais resistentes, que irão originar outras gerações resistentes. Exatamente, essa é a alternativa correta, né? Porque o meio, né, está selecionando, ou seja, tem muito inseticida naquela plantação. Os seres vivos, os anófilis, né, que são os mosquitos, que têm essa resistência natural neles ao inseticida, eles vão sobreviver. E aqueles que não têm vão morrer. Sobreviveram, vão se reproduzir e os descendentes também vão ter, né? Então vão originar gerações resistentes. C. Provocam indivíduos por meio do desenvolvimento da defesa imunológica contra o inseticida. Olha só, reparem nisso, provocam uma adaptação no indivíduo. Então, isso está incorreto. Não é o meio que vai provocar a adaptação, o meio está pedindo aquele indivíduo que já está adaptado, que já é adaptado, para ele sim ser selecionado. Então, essa alternativa está incorreta e está falando sobre lamarquismo, o que a gente vai ver daqui a pouco. Então, guardem essa informação. D. Somente são absorvidos por indivíduos geneticamente modificados em laboratório. Não, a gente não está falando sobre genética aqui. Estamos falando sobre seleção natural. Então está incorreto. E. Provoca favorecendo o desenvolvimento da resistência das fêmeas. Em nenhum momento ele falou sobre diferença de gênero, não falou no enunciado que os machos são mais ou menos resistentes. Então essa alternativa está incorreta. Agora a gente vai falar sobre a questão 2, né? Considerando diferenças e hipóteses evolucionistas, analise as afirmações abaixo e as respectivas justificativas. 1. O gafanhoto é verde porque vive na grama. Seguindo esse raciocínio, por viver na grama, o gafanhoto passa a produzir pigmentos verdes, que o ajuda a confundir com o ambiente, passando essa característica para os descendentes. 2. O gafanhoto vive na grama porque é verde. Seguindo esse raciocínio, por ser verde, o gafanhoto fica protegido dos predadores. Consequentemente, pode gerar descendentes, os quais transferem suas características. As afirmações 1 e 2 podem ser atribuídas, respectivamente, a. Antes da gente responder essa questão, vamos dar uma olhada também no Lamarck. Lamarck foi um dos pesquisadores, junto de Darwin, que desenvolveu uma teoria evolucionista, chamada de Lamarckismo. Mas o que o Lamarckismo quer dizer? Primeiro, o meio é que influencia nas características adquiridas. E com isso Lamarck percebeu que existiam duas leis para ele, a lei do uso e desuso e a lei das características herdadas adquiridas. Mas eu vou explicar para vocês na forma de um exemplo. Vamos ver aqui do lado, de novo eu trouxe girafas. Lembra que em Darwin, na verdade, já existiam na população girafas que tinham um pescoço longo e girafas que tinham um pescoço curto. E aquela que era mais adaptada, ou seja, a que tinha um pescoço longo, sobrevivia porque ela alcançava o topo das árvores. Lamarck pensava muito pelo contrário. Ele pensava, na verdade, que existia um tipo de girafa com pescoço curto. E a girafa de pescoço curto, por meio do esforço dela, ou seja, por meio dela esticar o seu pescoço, ela chegava até o topo das árvores e com isso ela esticava o pescoço, ficava com o pescoço longo e conseguia se adaptar. Ela se adaptava e chegava ao topo das árvores para poder comer, se alimentar e sobreviver. E dessa forma reproduzir, passando os seus genes, ou as suas características herdadas para os seus descendentes. Então é exatamente isso quando ele fala da lei do uso. A lei do uso é quando mais você usa alguma característica sua, mais ela vai se desenvolver. Então a girafa ali na imagem, quanto mais ela usa o pescoço dela, mais vai crescer e mais ela vai alcançar, e com isso ela vai conseguir sobreviver. É a lei do uso e desuso. Aí, como ela conseguiu essa característica herdada, ela consegue passar para o seu descendente.
A mesma coisa, por exemplo, de um lagarto, que quando você corta um rabo de um lagarto, o lagarto que foi cortado, que teve aquele rabo cortado, o seu descendente também tem que aparecer com o rabo cortado. Porém, vocês percebem que tem várias falhas exatamente nessa do lagarto. Por exemplo, vamos pegar um ratinho, aqueles ratos de laboratório. A gente pega um desses ratos, se a gente tirar uma das pernas dele ou cortar o rabo deles, os descendentes deles vão vir com perna e vão vir com rabo. Exatamente porque tem os conhecimentos de genética. Então Lamarck, depois de muito tempo, quando veio a seleção natural, foi substituído por Darwin, pelo darwinismo, porque eles viram que a teoria de Lamarck existiam vários furos. Então, teve até uma época que ele foi muito ridicularizado. Entretanto, Lamarck contribuiu bastante para a ciência, por causa que antigamente o que tinha de, que era preservado mais era o criacionismo. Então Lamarck foi um dos primeiros cientistas a trazer uma teoria de fato evolucionista, né? Então ele teve muita contribuição para a ciência. E por fim eu queria falar também sobre o apêndice, né? Aqui eu trouxe uma imagem sobre o apêndice, que é esse rabinho, né? Que está saindo do intestino grosso, e falar para vocês sobre a lei do desuso agora, porque a gente falou lei do uso, né? De você esticar seu pescoço, e a lei do desuso. Ó, eu vou utilizar para vocês a teoria de Lamarck para poder explicar sobre o apêndice. Antigamente, né? Os seres humanos eles comiam bastante plantas, né? Comiam plantas, então eles eram mais herbívoros. E com isso tinha uma região no intestino grosso que era mais concentrado de bactérias que conseguiam digerir o cloroplasto. Cloroplasto não, a clorofila, né? Conseguiam destruir a parede celular das plantas e conseguiam obter o seu alimento daquela forma. É, porém, opa, Porém, a partir do momento que eles foram consumindo carne, os seres humanos passaram a consumir mais carne, aquela região que antigamente era mais utilizada para digerir a celulose das plantas, ela passou a ser desutilizada. Ela não estava mais em uso. Então ela foi atrofiando, diminuindo até que virou um órgão vestigial que a gente chama de apêndice, né? E hoje dá esse tanto de problema, que dói, pode inflamar e tudo mais. Então vocês viram que com o desuso ele atrofiou e sumiu, né? Então isso é utilizando a teoria de Lamarck. Porém, agora vamos utilizar a teoria de Darwin, né? Antigamente existiam pessoas que tinham o seco grande, o seco pequeno, e com a introdução da carne na nossa alimentação, e chegava nessa região do apêndice, a carne provocava, por exemplo, inflamação, né? Inflamação porque não tinham bactérias para digerir naquela região. Então se proliferava muitas bactérias que não digeriam a carne, e com isso causava essa inflamação e muitos morriam. Então aqueles que tinham o seco maior, que deixava, por exemplo, ter uma inflamação maior, acabam morrendo, e aqueles que não, que tinham um apêndice menor, mais pequenininho, quanto menor o apêndice, foi diminuindo, foi selecionando aqueles com apêndices menores, eles não tinham com frequência aquela inflamação, então eles foram sobrevivendo e passando seus genes para frente. Então vocês viram que eu utilizei a teoria de Lamarck quanto de Darwin, né? E então é isso, eu trouxe para vocês, expliquei sobre a lei do uso e desuso e a lei das características herdadas adquiridas. Agora vamos voltar para a questão. Eu vou ler de novo. O garfanhoto é verde porque vive na grama. Seguindo esse raciocínio, por viver na grama, o garfanhoto passa a produzir pigmentos verdes, que o ajuda a se confundir com o ambiente, passando as características para os descendentes. Então, é o garfanhoto que passa a produzir o pigmento verde. Então, é ele que está próprio se adaptando. Se ele está se adaptando, isso é uma teoria de Lamarck, né? Porque está vindo do próprio esforço do garfanhoto. Então, está falando sobre lamarquismo. O 2, o garfanhoto vive na grama porque é verde. Então, segundo esse raciocínio, por ser verde, o garfanhoto fica protegido dos predadores. Então, agora não. Agora, o garfanhoto, ele é verde. Ele é verde. Então, pelo meio que ele está, ele fica naquele meio para se proteger. Então, é o meio que está selecionando o garfanhoto que é verde. Porque se aparecer um garfanhoto branco, ele vai ser predado por pássaros. Porque no meio da grama, aquele garfanhoto branco, um pontinho branco, vai ficar visível, vai lá, o pássaro vai e come. Então o pássaro selecionou o meio, né, o pássaro é o meio, selecionou aquele garfanhoto que é verde por causa da camuflagem. Então a gente está falando de Darwin, é a alternativa A, né? Harding e Weinberg é sobre genética de população, então está incorreto. Pastor e Ired falam sobre a biogênese e a biogênese e a gênese, né?
as teorias de origem da vida, Spallanzani e Hooke também, Oparin e Miller sobre foi o experimento que eles fizeram da atmosfera primitiva, né, da introdução dos coacervados. Então, agora que vocês viram isso, por fim, algumas outras teorias, né? Vamos falar sobre neodarwinismo. Neodarwinismo nada mais é do que a junção da seleção natural, ou seja, o darwinismo, a teoria de Darwin, da seleção natural, com a introdução dos conhecimentos de genética. Porque vale lembrar o seguinte, se aparecer alguma pergunta falando que Darwin já tinha conhecimento de genética, está incorreta, porque Darwin nunca chegou, ele tinha uma noção que isso podia existir, mas ele nunca chegou a ler e a ver os projetos de Mendel, né, que é o pai da genética. Então, quem juntou a seleção natural e a genética foi mais recentemente. Por isso que é a teoria sintética da evolução. Então, quando aparecer alguma alternativa na questão que vocês forem fazer no Enem, com palavras-chave de gene, mutação, deleção, transcrição, tradução, que mexe com algumas palavras da genética com a introdução da seleção natural também, pode ter certeza que é neodarwinismo. E por fim, o criacionismo, que é os organismos, como plantas e animais, teriam surgido da criação divina. Então Deus havia criado tudo e nenhuma de suas características modificaria ao longo do tempo. Essa é uma das outras teorias da evolução. Então, gente, muito obrigado por participarem. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Tenham um excelente dia. Obrigado.